Tá, quinto ano. Voltando com as nossas aulas, né, à distância. Eu espero que logo, logo tudo isso passe, que a gente consiga voltar à nossa rotina normal de sala de aula. Mas enquanto isso não passa, a gente vai seguindo por aqui, tá certo? Espero que todo mundo esteja bem, tenha aproveitado um pouquinho as férias, eu sei que um pouquinho em casa, né? Mas vamos lá, continuando. Queria que vocês abrissem o livro de vocês na página 26, o livro de História, página 26. Nós vamos hoje estudar a influência negra no Brasil. O que foi essa influência negra no Brasil? Acompanhe aí no livro de vocês. Então, o que é que aconteceu? A coroa portuguesa, ela queria ocupar as terras da colônia e decidiram transformar o Brasil em um grande produtor de açúcar. Por que eles queriam transformar o Brasil num grande produtor de açúcar? Porque eles transformando assim, o açúcar era um produto que podia ser de bom preço para a Europa. Então, sendo assim, eles decidiram que esse era um produto bom. Então, diante disso, os portugueses que se interessaram em produzir o açúcar no Brasil recebiam terras, recebiam fazendas em troca disso aí. Assim, os engenhos de açúcar cada vez mais foram crescendo, porque muita gente ia se interessando e esses engenhos iam crescendo. Observem aí no livro de vocês, a gente tem uma tabelinha da quantidade dos engenhos que foi se multiplicando. Então, no ano de 1770, o número de engenhos chegava a 60. 10 anos depois, no ano de 1580, esse número já foi para 118. Em 1610, foram para 400. Em 1710, já chegou a 650. Então, observem a quantidade de pessoas, como eles estavam interessados nesse produto, em crescer e sair para cada vez mais lucrar. Observem aí a plantação. Então, com a falta de mão de obra, como foi crescendo o maior número, o que é que os portugueses decidiram fazer? Queriam mais lucro, então eles decidiram trazer os negros africanos para trabalhar como escravos aqui no Brasil. Então, como a produção foi crescendo mais e eles estavam com a falta de mão de obra, então eles foram buscar os negros africanos para trabalhar aqui no Brasil. Os negros eram trazidos em navios negreiros. Eles eram trazidos em péssimas condições lá. Eram trazidos em condições desumanas. Todo mundo junto lá, todos os negros que eram trazidos eram colocados lá no porão do navio, todos juntos, tudo amontoado lá, não tinha direito a tomar banho, não tinha espaço para dormir direito, eram sujeitos a pegar doenças. Lá mesmo eles comiam, eles faziam suas necessidades, então eram trazidos em péssimas condições, era como se fosse bicho, né? Hoje em dia nem os bichos são tratados desse jeito. Imagina aí as pessoas trazidas. Muitos nem conseguiam sobreviver a essa viagem, porque ficavam tanto tempo lá, como as viagens eram longas, tanto tempo lá nessas condições, muitos morriam. Então, observem aí, ó, nós temos a foto, olha a quantidade como era, todos juntos, comiam sem banho, tudo sujeito a doenças. Então, esses navios negreiros eram uns lugares muito cruéis. Então, para os negros, né? Então, esse poeta aí, que é um poeta bem conhecido, é chamado Castro Alves, ele, diante dessa situação, ele resolveu escrever a seguinte poesia aí. Eu vou passar aqui para vocês. Essa poesia não tem no livro de vocês, mas eu queria que vocês acompanhassem. Ela tem algumas palavras
de uma linguagem mais complicada, mas eu queria que vocês observassem, porque aí a gente vai conseguir entender o contexto. Observem as cenas que, diante disso, mesmo assim, dá para a gente entender, tá certo? Depois a gente fala um pouquinho disso. Estamos em pleno mar. Doido no espaço brinco o luar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar. Abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar doido cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas leviatando o espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano, desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras! É canto funeral? Que tétricas figuras! Que cena infame, vil! Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais, qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos.
Hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra liou, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente férrea, lúgubre serpente nas roscas da escravidão. E assim roubados à morte, dança a lúgubre coorte ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aure verde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue na história o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Então, né, gente, essa poesia aí retrata demais a situação como eram trazidos os escravos nos navios negreiros, né? Mostra o sofrimento deles, eles eram tão maltratados, vinham ali todos, vocês acho que observaram que quando eles morriam no caminho, na viagem, quando não aguentavam, eles apenas enrolavam um corpo e jogavam no mar, assim, que tristeza, né? Assim, era como um bicho, como era muito desumano a situação deles. Então eles vinham, chegavam, esse sofrimento chegava a tanto que acho que quando vocês observaram aí o poeta, ele pediu a Deus que acabasse com aquele sofrimento, com aquela que esse sofrimento acabasse com uma tempestade que varresse os mares. Então, que acabasse tudo aquilo ali, que viesse e todos morressem, né? Assim, de uma só vez, para acabar com aquele sofrimento, porque era muito sofrimento. E diante de toda a situação que eles passavam, quando eles conseguiam chegar aqui, os negros chegavam desnutridos, totalmente, como é que eu posso dizer? Chegavam desnutridos, chegavam maus, né? E os que conseguiam sobreviver
aqui, quando chegava, eles eram acorrentados nas praças e nos portos e eram vendidos como uma mercadoria. Então, ficavam lá acorrentados e outras vinham lá, os compradores chegavam e iam comprar como se estivesse comprando uma mercadoria, um objeto. Então, eles chegavam e observar como é que estavam eles, como é que estavam os dentes, como é que estavam os músculos, quais eram os escravos que eram mais jovens. Por quê? Porque os negros que chegassem, que eram mais jovens, que tivessem mais, tivessem em melhor estado, eram vendidos a preços mais elevados, valiam mais. Por quê? Porque eles iam poder ter mais tempo para trabalhar, né? Eles iam poder trabalhar melhores. Por quê? Porque quanto mais jovem, ele ia ter mais disposição para trabalhar. Então, por isso que eles eram vendidos a uns preços mais elevados. Então, o senhor aí chegava, observando aí na foto, e olha, eles não eram colocados, não tinham liberdade para nada. Então, depois disso, quando eles eram comprados, eles eram levados e colocados um galpão, tipo um galpão. Eles dormiam lá praticamente nas mesmas condições que eles vinham nos navios. Eram colocados lá, comiam, não tinham local para fazer suas necessidades. Então, viviam lá, depois do dia inteiro de trabalho, eram colocados lá nesses galpões. Esse local era chamado de senzala, certo? Eles não tinham liberdade para nada. Eles eram vigiados o tempo todo eram vigiados. Não tinha esse direito de ir e de vir, não. Era vigiado por um feitor, certo? E aqueles que desobedecessem, eles eram punidos a castigos, castigos físicos. Eles eram amarrados no tronco, como a gente viu lá na poesia, no vídeo que a gente viu agora. E eles eram chicoteados. Então, quem desobedecesse ia para o tronco, ia ser lá amarrado e chicoteado. Imagina aí, a pessoa viver a vida desse jeito, né? Complicada a situação. Então, eles eram levados para os engenhos, lá, dormiam lá, certo? Esse local era chamado de senzala. E eles eram vigiados pelo feitor. Isso tudo depois que ele chegava. Em geral, os negros eles trabalhavam no cultivo da cana-de-açúcar. Alguns deles também trabalhavam na casa grande, mas a maioria trabalhava no cultivo da cana-de-açúcar. Outros também trabalhavam na mineração, mas a maioria era no trabalho duro, no trabalho pesado, né? Passava um dia inteiro lá sem direito a nenhum descanso. Trabalhavam. Quando terminava o trabalho, quando não aguentavam mais, já não tinha mais forças, eram levados para a senzala. Lá na senzala, como eu já disse, eles ficavam lá e comia lá no mesmo canto e fazia suas necessidades. Os outros que trabalhavam na casa grande, geralmente trabalhavam cozinhando, lavando, cuidando das crianças dos senhores de engenhos. Então, ficavam lá trabalhando também, do mesmo jeito, só que outros trabalham. Olha aí, a gente pode ver aí a foto de um que desobedeceu aí, então foi levado ao tronco. Então, é muito cruel a situação. Bem cruel. Então, no dia a dia, o que é que eles comiam? Como é que eles sobreviviam? Então, tinha que ser muito forte mesmo para sobreviver a tudo isso aí, minha gente. Porque no dia a dia, eles comiam o resto das comidas que sobravam da casa grande. Ou seja, os senhores
de engenho lá, estavam na casa grande, então o que sobrava lá dos pratos deles, das panelas, que não queriam mais de jeito nenhum, é que eram dados para eles comerem. Então eles se alimentavam das sobras deles. E acredita-se aí que foi aí que surgiu a feijoada, tão conhecida da gente, né? Por quê? Porque como eles se alimentavam do resto do porco, que era do pé, da orelha, do rabo, misturava ao feijão, então foi aí que surgiu a feijoada, acredita-se. Existem várias outras marcas africanas na cultura brasileira, tá certo? Então a gente vai conhecer algumas aí. Nas danças e nas festas religiosas. O maracatu. Estão vendo a foto aí? Vocês podem ir no livro de vocês, na página 27. Tem aí, maracatu, que é de origem africana, é de origem afro-brasileira e apresenta os instrumentos de percussão, ritmo e dança. A congada, que é um tipo de dança guerreira, certo? A capoeira, que é bem conhecida, nossa, né? O frevo, também conhecido. A capoeira, minha gente, é do tempo da escravidão. E era uma dança que servia como defesa. Atualmente, né, ela é praticada como esporte, mas era uma dança que era em defesa dos escravos. O frevo, que é a dança originária da capoeira, trazida pelos negros de Angola. O samba, observem aí, que saiu das senzalas, como a dança de roda. Então, era lá onde os negros estavam nas senzalas. E o fandango, aí, que é uma dança popular acompanhada por 2 violas. E nós temos aí o vocabulário, né? Algumas palavras que tem aí no livro de vocês, na página 28, que algumas palavras que marcam a cultura, né? A de origem africana. Então, nós temos aí moleque, cachimbo. Nos instrumentos musicais, observem os instrumentos, tem alguns bem conhecidos nossos, né? Bandeira, conhecido, berimbau, tambor, muitos conhecidos nossos. Temos aí também, na alimentação, aí a feijoada que eu falei para vocês, né? Que foi lá de origem, como surgiu, né? Pelos restos das comidas que os senhores de engenho não comiam. Então, foi aí que surgiu. E até hoje, né? A tão famosa feijoada, tão gostosa pra gente. No vestuário, aí as palavras que escolares, pulseiras. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Aí, quero que vocês leiam da página 26 a 28. Leiam o texto. A gente já teve a explicação aqui agora. E depois vocês façam os exercícios da página 29 e 30, tá certo? Então, um cheiro no coração de cada um. Eu espero que tudo isso passe logo e que a gente volte logo a se encontrar brevemente, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau. Na verdade, a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava.